Por que eu comecei a dar aula de biossegurança? Porque eu vi realmente que os tatuadores não tinham esse conhecimento necessário e esse conhecimento que, assim, é realmente primordial para que você seja um tatuador de sucesso, um tatuador profissional, né? Então, para a gente ser considerado profissional, não basta a gente executar uma boa tatuagem, um bom desenho na pele do cliente. A gente tem que saber de biossegurança, a gente tem que saber de anatomia, a gente tem que ter certificação de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança, legislação. Seja bem-vindo a mais um Você Perguntou e a gente responde. Aqui a gente responde algumas perguntas de alguns internautas sobre técnica, biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, legislação e muito mais. O tema de hoje é: por que eu resolvi ensinar biossegurança para os tatuadores? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Renan Marteles Scaff, por incrível que pareça, Renan também é um nome feminino, é um nome unissex. Sou tatuadora desde 1996, sendo considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil. Sou formada em medicina veterinária, com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária. Inclusive, trabalhei por anos dentro da vigilância sanitária de Campinas, na área leste. Sou técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente estou cursando medicina humana para trazer mais conhecimento para você. E eu vou te explicar hoje o porquê eu resolvi ensinar biossegurança e por que a biossegurança é tão importante para fazer você se tornar um tatuador profissional. E é por isso e por tudo que a gente ensina no Angels que eu amo dizer que eu ajudo você a se tornar um tatuador profissional e ter certificações válidas, inclusive diploma MEC. Aprender tudo de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, legislações e técnicas exclusivas, onde você vai aprender tudo, do decalque ao realismo, para se tornar um tatuador completo e profissional. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero contar para você é como foi meu início na tatuagem, né? Comecei a tatuar em 1996, eu procurei ajuda em vários estúdios de tatuagem em Campinas. Na época não existia nenhuma mulher que tatuava em Campinas e eu fui a primeira mulher que se tornou tatuadora na cidade de Campinas. Em todos os estúdios que eu fui, na época, haviam 5, 6 estúdios aqui em Campinas. Eu sempre tive a negativa, não tive ajuda de ninguém para aprender nada, para ser um tipo de aprendiz, para nada disso. Até faxineira, eu falei que eu poderia ser do estúdio em troca de aprender técnicas, em troca de aprender a mexer com a maquininha e tudo mais. Mas a negativa sempre veio e eu não aprendi nada com nenhum tatuador, eu tive que ser autodidata. Em 2005, eu entrei para a Faculdade de Medicina Veterinária e passei em um concurso público para trabalhar dentro da vigilância sanitária, para ser estagiária, né? Remunerada dentro da vigilância sanitária. E nessa época eu já tatuava, porque eu tatuava desde 1996. Já tinha ensinado algumas pessoas a aprenderem a tatuar e eu tinha uma preocupação muito grande com a biossegurança, porque meu avô era dentista, então eu fui a primeira tatuadora também no Brasil a adquirir uma autoclave para esterilizar as biqueiras, que naquela época eram biqueiras de aço. Talvez você nunca tenha visto uma biqueira de aço. Dá uma olhada nessa biqueira de aço. Para esterilizar essa biqueira, a gente tinha que desmontar a biqueira inteira, depois tinha que escovar, depois que escovasse, tinha que deixar num produto que se chamava detergente enzimático, depois ia para o glutaraldeído, que hoje já não é legal ser usado, porque hoje a gente já sabe que esse glutaraldeído ele é cumulativo e ele realmente é cancerígeno, enfim. E aí depois a gente colocava na autoclave, mas antes da gente ter autoclave, antes de eu ter autoclave, a gente passava essas biqueiras muitas vezes em água sanitária, depois a gente passava na panela de pressão, na tentativa de fazer uma esterilização bem feita. E muitos tatuadores nem faziam isso, só escovavam a biqueira. Então corria-se um risco muito grande nessa época de contaminação cruzada entre a biqueira e o cliente. Então podendo adquirir hepatite C, hepatite B, né?
hepatite C, hepatite B, ou até mesmo outras doenças. O HIV ele é um pouco mais fraco, vamos dizer assim, né, do que hepatite B, hepatite C. Ele dura menos tempo fora do corpo da pessoa. Então, por exemplo, cai uma gota de sangue, o HIV ele morre mais rápido do que a hepatite B e a hepatite C. A hepatite C realmente tem um poder, tem uma resistência muito grande dentro do ambiente. Então, ela é mais preocupante quanto à questão de contaminação cruzada. Mas sim, o cliente poderia pegar uma hepatite, um HIV, uma sífilis, uma gonorreia, qualquer IST, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas de DST, doenças sexualmente transmissíveis. E aí, quando eu entrei para o estágio de medicina veterinária dentro da prefeitura de Campinas, né, dentro da vigilância sanitária de Campinas, eu me deparei com questões de biossegurança e questões de licenças de alvará também para estúdio de tatuagem. E aí eu reparei que os tatuadores eles não tinham o mínimo conhecimento de estúdio de tatuagem. Para você ter uma ideia, uma vez a gente recebeu uma denúncia, né, de um estúdio de tatuagem que estava sujo. E aí chegando nesse local, o local estava muito limpo. Só que aí o tatuador estava sem máscara. E não usar máscara é crime sanitário. Pode levar à detenção. Exatamente isso que você escutou. E com certeza, infelizmente, você já deve ter visto inúmeros tatuadores tatuando sem máscara, inclusive no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso é crime, é um crime sanitário. A lei é muito clara. O tatuador tem que estar vestindo luva e máscara. E uma coisa muito importante, engana-se você se você acha que a máscara é somente um EPI, equipamento de proteção individual. Não, a máscara também serve para proteger a tatuagem do seu cliente de gotículas que podem escapar da sua boca durante o procedimento de tatuagem, né, da cavidade oral, ou até mesmo micro-organismos que podem sair pela sua respiração e possam contaminar aquela tatuagem, levando a uma infecção momentânea, né, logo depois, ou até uma contaminação cruzada que demore para aparecer na saúde desse seu cliente. Mas é de suma importância o tatuador tatuar de máscara para que nenhum micro-organismo da cavidade oral caia sobre a tatuagem. Porque, inclusive, na cavidade oral estão os piores micro-organismos dos nossos corpos, porque são micro-organismos com crescimento vegetativo. Então, ele cresce muito rápido, vive muito e a morte dele é lenta. Os outros micro-organismos crescem devagar, vivem pouco e morrem rápido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre realmente atender o nosso cliente com máscara. E se você é cliente de tatu, não aceite que seu tatuador te tatue sem máscara. Está na lei, é uso obrigatório, luva e máscara. E máscara não é só um EPI, não é só um equipamento de proteção individual. Ele serve realmente para evitar que a tatuagem sofra uma contaminação cruzada ou uma infecção cruzada, né? Porque contaminação cruzada é quando se contamina com o ambiente ou se contamina com o objeto. E aí a infecção cruzada vai ser uma infecção entre o tatuador, né, entre as bactérias, micro-organismos da cavidade oral, com a tatuagem do seu cliente. Então, evita uma infecção cruzada o uso de máscara, tá bom? Então, é o uso obrigatório, pode levar à detenção, a não utilização configura crime sanitário e está na lei. Ah, mas eu não gosto de usar máscara, ah, mas um monte de gente não usa, isso não muda nada. Continua sendo proibido tatuar sem máscara e continua estando dentro da lei, que é o uso obrigatório. Então, eu também não entendo muito isso, essa recusa em aceitar a legislação. Por que o tatuador ele não quer seguir a legislação? Por que ele quer ser contra a legislação e não usar máscara? Isso também é uma coisa que pega muito em mim, muitas vezes eu fico pensando. Mas vamos lá. Por que eu resolvi, então, ministrar curso de biossegurança? Quando a gente chegou lá, nesse estúdio, que a gente recebeu a denúncia que esse estúdio estava sujo, a gente chegou lá, o estúdio estava limpo. Porém, o tatuador estava sem máscara e a falta de máscara poderia levar uma multa ou até a prisão dele, dependendo se ele tivesse mais algum agravo dentro do estúdio, ou seja, mais alguma coisa que fosse proibida fazer, ele estivesse fazendo.
E aí eu falei para minha supervisora, vamos orientar ele. Não, vamos orientar. A gente orientou ele e tudo mais. Ele falou, nossa, desculpa, eu não sabia mesmo que máscara era obrigatório. Eu aprendi com meu amigo também não usava máscara, mas a partir de hoje eu vou usar máscara. Você pode ter certeza que eu vou usar máscara, tá? E aí ele falou, que bom. Ele falou, mas espera só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês como eu levo a sério a minha profissão. E simplesmente ele entrou e aí ele pegou um monte de ficha. Essas fichas que ele pegou realmente eram fichas de autorização para tatuar menor de 18 anos. E tatuar menor de 18 anos é crime e não existe liberação que o pai possa assinar para que o menor possa ser tatuado. Mas na minha cidade a lei permite. Mas eu sou de Minas Gerais e o estado permite. Não adianta, porque a gente tem leis federais que proíbem a tatuagem serem executadas em menores de idade. A gente tem o ECA, então configura lesão corporal grave, então não pode tatuar menor de 18 anos, nem com autorização dos pais, porque existe uma hierarquia de lei. Ou seja, funciona assim. Se a lei federal proíbe tatuagem menor de 18 anos, não adianta uma lei municipal ou uma lei estadual permitir, porque existe uma lei federal que é mais forte. A lei municipal e a lei estadual, ela só vai ser seguida se ela for mais rígida do que a lei federal. Então vamos supor, a lei federal manda que o estúdio de tatuagem tenha piso lavável e impermeável. Aí a cidade de Campinas resolve falar que o estúdio de tatuagem necessita ter piso lavável de cor rosa. Isso pode. Agora, de maneira nenhuma, pode ser mais branda. Então, por exemplo, a lei federal fala, tem que ter piso lavável. E Campinas fala, pode ser taco, pode ser carpete. Não pode, tá? Então, porque ela vai estar em desacordo com a lei federal. E existe uma hierarquia de lei. Então, a lei maior é a lei federal, depois a estadual, depois a municipal. Lembrando que estadual e municipal podem ser mais rígidas, mas não podem ser mais brandas, ou seja, não podem exigir menos. Então, sendo assim como existe o ECA, como existe lei federal, tatuar menor de 18 anos não pode de maneira alguma, nem com autorização dos pais. E aí, quando ele trouxe esse monte de autorização, ele acabou sendo preso, porque daí teve 2 agravos, tatuar menor de 18 anos, que é crime, e a falta de máscara. A partir daquele momento, eu vi que era necessário ajudar os tatuadores fazendo cursos de biossegurança para que todos tivessem acesso não só à biossegurança, mas à anatomia e fisiologia da pele, para saber qual local pode dar mais queloide, qual local dá extravasamento de tinta, o que é uma inflamação, uma infecção, uma necrose, uma queloide, uma cicatriz hipertrófica, qual a diferença de queloide para cicatriz hipertrófica, como ver se a pessoa está tendo uma alergia à tinta vermelha, porque é uma tinta extremamente alergênica. Cada 10 pessoas que fazem tatuagem com tinta vermelha, pelo menos 7 apresentam algum grau de irritação da pele ou de alergia. Isso não significa que vai ter uma mega alergia. Significa que às vezes a tinta demora mais para cicatrizar. Enfim, isso é um grau de alergia, tá? Então, aí eu reparei que todos os tatuadores precisavam de conhecimentos mais técnicos, conhecimentos realmente mais focados e conhecimentos realmente íntegros nessa área de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança, legislação. E aí eu resolvi criar um curso de biossegurança gratuito. E aí eu fui em vários estúdios de Campinas oferecendo esse curso gratuito. E aí, pasme, apareceu só um tatuador. E aí, a gente realizou várias convenções, enfim. E aí a gente começou a ministrar esse curso de biossegurança. E aí a gente colocou um valor nesse curso de biossegurança para que eu pudesse largar todos os outros afazeres que eu tenho para manter a minha vida, para manter as minhas coisas e pudesse ministrar aulas na área de biossegurança. Então, por que eu comecei a dar aulas de biossegurança? Porque eu vi realmente que os tatuadores não tinham esse conhecimento necessário e esse conhecimento que, assim, é realmente primordial para que você seja um tatuador de sucesso, um tatuador profissional, né? Então, para a gente ser considerado profissional, não basta a gente executar uma boa tatuagem, um bom desenho na pele do cliente. A gente tem que saber de biossegurança, a gente tem que saber de anatomia, a gente tem que ter certificação de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança,
legislação, é preconizado também. O que é preconizado? É bom que você também, tatuador, tenha um curso na área de primeiros socorros. Aqui no Angels também tem esse curso. Enfim, então eu resolvi, né, criar uma escola, né, naquela época, em 2005, sobre como o tatuador poderia ter conhecimento amplo em todas essas áreas para ser um tatuador completo, para conseguir colocar um trabalho bem feito na pele do cliente, mas respeitar todo o resto que tem que ser respeitado dentro da profissão de tatuagem. Então, nessa época eu crio o curso de biossegurança e aí eu, até hoje, né, sempre compartilho conhecimento gratuito com vocês e com todos os outros internautas em todas as nossas redes sociais sobre biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, porque, primeiro, eu realmente amo ensinar, sempre foi meu sonho dar aula, tanto que assim que eu me formei em medicina veterinária, eu fui para dar aula de medicina veterinária em faculdade, mas aí não era viável, né? Porque financeiramente falando, eu tinha que ficar lá a noite toda dando 3, 4 aulas, que daí já existia medicina veterinária no período noturno, e eu tinha que parar de tatuar nesse período da noite, então financeiramente não era viável. Então eu continuei ministrando aulas de tatuagem, e porque já me satisfaziam, né? Já me satisfaziam dar aula, ensinar, ver meus alunos aí prosperando e cada vez mais conseguindo viver do que amam. Então, assim, meu sonho sempre foi dar aula desde pequena. Todo mundo perguntava: o que você vai ser quando crescer? Ah, você é professora, né? E a tatuagem, ela entrou de um jeito muito peculiar na minha vida, porque nessa época que eu quis virar tatuadora, eu quis virar tatuadora para poder viver de arte, que é uma coisa que eu também amava, e eu não conseguia, porque eu pintava quadro, tentava vender quadro, e eu não conseguia. Então eu criei o curso de biossegurança basicamente para poder ajudar tatuadores a realmente oferecer um serviço 100% de qualidade, cuidando da saúde do cliente, cuidando da saúde do próprio tatuador e cuidando da saúde de todos que estão envolvidos nesse processo. Porque quando o tatuador cuida da saúde dele, ele está cuidando da saúde da família toda, porque dessa maneira ele não leva nenhum tipo de doença para casa, não contamina seu filho, não contamina sua mãe, não contamina sua avó e assim por diante. É essencial, por exemplo, o tatuador saber que ele não deve sair do estúdio com a mesma roupa e chegar em casa com a mesma roupa, porque é uma roupa contaminada e dependendo do micro-organismo que esteja ali, vai contaminar a família toda. É a mesma coisa que um médico fazer cirurgia o dia inteiro, ou um dentista fazer obturação o dia inteiro e ir para casa com a roupa de trabalho, sair abraçando filho, mulher e tudo mais. E aí a gente para pensar que muitas vezes a gente vê os tatuadores com criança dentro do estúdio, criança, bebê, assim, no chão, brincando dentro do estúdio, e muitas vezes esses tatuadores não se ligam do problema que é isso, porque o tatuador, sim, ele mexe com perfil cortante, ele mexe com secreção, ele mexe com sangue, e é essencial que ele saiba as regras básicas e as regras mais avançadas que existem para controle de contaminação cruzada, infecção endógena e como se prevenir. Então, a resposta para a sua pergunta é: eu resolvi ministrar cursos de biossegurança para realmente a gente poder cuidar da saúde da população como um todo, da pessoa que vai ser tatuada, do tatuador, da família da pessoa que foi tatuada e da família do tatuador. Porque mais importante do que a saúde, não existe nenhum bem mais importante do que a saúde. Então é isso. Eu espero ter respondido sua pergunta e a gente se vê em breve.